E há pouco, a emissora Fox News, que é uma emissora com a qual Donald Trump mantém muito contato, né, e frequentemente passa informações ali que são divulgadas antes das informações oficiais, trouxe aqui, Luca Bassani, que J.D. Vance foi o escolhido, ou que Donald Trump o revelou como o escolhido, então, para assumir o lugar de vice-presidente na chapa dele, inclusive trazendo essa informação como breaking news ou urgente agora, né? Como é que você avalia essa informação que foi passada e tudo indica, então, que isso deva se concretizar? É verdade, Evandro, perdão. Nós temos que, até agora, a Fox News, uma das emissoras mais próximas dos republicanos e de Donald Trump, cravaram J.D. Vance como o futuro candidato à vice-presidência dos Estados Unidos. James David Vance, que é o nome que ele utiliza, mas nascido como James Donald Bauman, natural de Ohio, um outro estado que já foi bastante democrata no passado e desde 2016 tem se tornado cada vez mais republicano. Hoje é até considerado por muitos um estado que eles chamam de solid red, né, que é sólido vermelho em razão da cor vermelha dos republicanos. Portanto, não haveria chance de Joe Biden reverter, pelo menos olhando as pesquisas, a vitória nesse estado, mas é um senador americano que assumiu em 2023, ganhou as eleições de midterm exatamente por ter apoiado muitas causas defendidas também por Donald Trump, tem apenas 39 anos, ou seja, traz um candidato a vice muito mais jovem do que nós estamos acostumados a ver, ou políticos de longa carreira, de experiente carreira dentro dos Estados Unidos, que pode apelar para um público também um pouco mais jovem, na faixa dos 40 anos para baixo. Há também esse pedido pelo eleitorado americano da renovação política, considerando a idade avançada de Joe Biden, 81, que fará 82 anos, e Trump, que agora completou 78 anos. Então, demograficamente falando, não consegue penetrar com a figura do vice no eleitorado feminino, ou no eleitorado negro, ou no eleitorado latino, porque J.D. Vance é um homem branco, mas é mais jovem e, portanto, pode também representar uma renovação do Partido Republicano nesse momento em que o público também está carente disso. Pois é, agora é só aguardar então a participação de Donald Trump nessa convenção para a gente entender se de fato J.D. Vance, que é apontado pela a imprensa americana, principalmente pela emissora Fox News, como o escolhido de Donald Trump, vai se confirmar nas palavras do ex-presidente, que agora concorre e deve concorrer então mais uma vez ali à principal cadeira dos Estados Unidos. Gustavo Segre, eu gostaria que você trouxesse a sua avaliação também de qual caminho se abre agora para Donald Trump diante do que aconteceu no fim de semana e principalmente de um comportamento que veio por parte de seu rival agora, Joe Biden, que está tentando a reeleição, de suspender um pouco aquela característica principal de ataque em suas campanhas eleitorais contra Donald Trump diante do fato que estarreceu a nação dos Estados Unidos e, claro, os outros países, né? Esse atentado ao ex-presidente que quase o matou. Ele mesmo fez hoje uma fala, na verdade ontem, uma fala ao New York Post, né, um jornal americano, dizendo que era para ele estar morto, que o médico disse para ele que nunca viu ninguém escapar vivo de um ataque com uma AR-15. Então, assim, ele tem trazido essas falas que o mostram como um sobrevivente. E Joe Biden, por outro lado, tira um pouco o pé do acelerador nesse momento e vem mais com uma fala institucional de buscar a paz, a proteção, a união nos Estados Unidos diante desse ataque. Como é que você avalia ambos os caminhos, com Donald Trump abrindo esse espaço e Joe Biden tendo de manter um perfil mais institucional, mesmo durante uma campanha que tem sido desafiadora para ele e para os democratas? Evandro, eu acho que vai mudar tudo. A partir desse atentado, muda tudo. Se tivesse sucesso, mudaria, claro, muito dramaticamente. É muito grave o que aconteceu, mesmo que compartilho a ideia com Felipe, né? Teve muitos... Esses sim foram negacionistas raiz, de negar o que realmente aconteceu. Mas o fato de ele ter sobrevivido, o Trump é uma pessoa absolutamente compenetrada nas questões do marketing, esse punho em alça, sangue no rosto, coberto de seguranças, e ele conseguindo escapar, e devemos assumir que foi realmente uma questão de sorte. Cada um poderá chamar o universo, Deus ou o que for, mas justo esse segundo que ele gira a cabeça e que o disparo feito evitou que Trump hoje estivesse em outra situação. Muda muito em termos também da campanha do Biden, Evandro, porque não dá para agredir alguém que teve um atentado contra a sua própria vida.
E isso vai mudar, inclusive, mesmo que o Biden não seja o candidato, coisa que eu acredito que isso acontecerá. Não sei se o Biden chega como candidato a partir da convenção dos demócratas, mas eu gostaria de agregar aí um nome, Evandro, nessa quantidade de candidatos a vice, que é Tim Scott. É um senador de 50 anos, Carolina do Sul, negro, e ele tem uma afrodependência, um afro-americano. Então, me parece que poderia trazer aí um eleitor que hoje não está sendo considerado, salvo que, como bem mencionaram na reportagem, surpreende e traga uma mulher. Mas me dá a sensação de que Tim Scott não está fora do páreo ainda, pelo menos. Interessante, mas olha só, o Gustavo Segré, há algo interessante agora, porque Donald Trump fez a publicação na rede social há pouco anunciando J.D. Vance como o seu vice. Então pronto. Claro, mantendo, pronto. Inclusive, a sua tradição de valorizar essa participação na rede social antes de vir a público em emissoras ou em eventos oficiais. Então, mantendo esse contato direto com as pessoas que o seguem, né? Com esses seguidores que, ao longo dos anos, mantiveram viva a figura de Donald Trump. Eu vou trazer aqui para vocês o que ele trouxe, o que ele contou nessa publicação. Após longa deliberação e reflexão e considerando os tremendos talentos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do grande estado de Ohio. J.D. serviu honrosamente nosso país no Corpo de Fuzileiros Navais. Formou-se na Ohio State University em 2 anos, summa cum laude, e é graduado pela Yale Law School, onde foi editor do The Yale Law Journal e presidente da Yale Law Veterans Association. O livro de J.D., Hillbilly Elegy, tornou-se um grande best-seller e filme, pois defendia os homens e mulheres trabalhadores de nosso país. J.D. teve uma carreira empresarial muito bem sucedida em tecnologia e finanças e agora, durante a campanha, estará fortemente focado nas pessoas pelas quais lutou tão brilhantemente. Os trabalhadores e fazendeiros americanos na Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e muito além. Alangani. Ele tem... o Luca, espera só um minutinho, Alangani, o Luca justamente deu um sinal para comentar isso agora. Fala aí, Luca. Rapidamente, Evandro, exatamente trazendo tudo o que você acabou de ler da publicação de Donald Trump, é importante mencionar que J.D. Vance tem um passado industrial, que já foi um trabalhador também em grande parte desses estados do chamado Midwest americano, né, que inclui o estado de Michigan, Wisconsin, Minnesota, Ohio, onde os democratas eram muito fortes na época de Bill Clinton, até mesmo durante os governos do presidente Obama, que ganhou com facilidade por lá, e foram perdendo força a partir da eleição de 2016, quando Hillary Clinton perdeu perante Donald Trump. Então, a escolha também de alguém que vem dessa região, com 3 estados pêndulo, com 3 swing states nessa região, pode também explicar o porquê Trump resolveu apostar nesse jovem senador de Ohio, que pode também trazer votos dessa população industrial, desses estados que se sentem muitas vezes esquecidos pelos democratas e acabaram migrando gradativamente para os republicanos durante os últimos 2 ciclos eleitorais. E olha que interessante, olha só como o tempo é o senhor da história, Luca Bassani, Monteiro, Segré, Alangani, porque o J.D. Vance, ele foi um dos maiores críticos de Donald Trump lá atrás. Inclusive, lá em 2016, quando havia a preparação para a eleição presidencial, ele chegou a chamar o presidente Trump de idiota, falou que ele era repreensível e ali, em particular, segundo a agência Reuters, ele o comparou com Adolf Hitler. Ao longo dos anos, ele foi mudando a forma como enxergava a atuação do ex-presidente Donald Trump e hoje ele é um dos defensores mais fervorosos deste que está se candidatando, que deve se candidatar hoje de fato, para tentar ocupar novamente essa principal cadeira dos Estados Unidos. Então, olha só como as coisas vão mudando. Esse que era o maior crítico, hoje é o que provavelmente, e segundo a publicação que foi feita por Donald Trump, já está ali na tela, eu li para vocês, né? Está em inglês, mas eu já fiz a tradução para vocês aqui, é quem deve ser a pessoa que se torna a principal ou o principal aliado de Donald Trump nesse momento em que o nome dele aparece em todos os tabloides do mundo.